Olá, que bom estarmos juntos nesse dia tão especial. Quero desejar a si e a sua família uma feliz Páscoa. A Páscoa agora não é somente a saída do Egito em direção à terra prometida, mas agora a Páscoa é a vida nova que Cristo Jesus adquiriu para nós. É a passagem da morte para a vida, do pecado para a graça. Esse tempo maravilhoso onde nós não atravessamos simplesmente o Mar Vermelho, mas com a graça de Deus, nós um dia que fomos batizados, fomos mergulhados na água batismal e nascemos novas criaturas, nascemos filhos de Deus. Então, a Páscoa tem tantos sentidos que nós podemos meditar e você com certeza terá a possibilidade ao longo desse tempo pascal de conhecer o que é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero proclamar o Evangelho, exatamente desse dia, o Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos de 1 ao 9, e se você quiser pegar a Sagrada Escritura aí, para nós lermos juntos, e depois uma breve reflexão a respeito desse belíssimo Evangelho de São João, no capítulo 20, dos versículos 1 até o 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão, e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinha entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de São João, que é um evangelho tão simbólico, carregado de tantos sentidos, coloca aqui no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Esse primeiro dia da semana simboliza não somente o primeiro dia da semana, mas de um novo tempo, de uma nova criação que a partir da ressurreição de Jesus Cristo foi inaugurada. O primeiro dia é o domingo, o dia do Senhor, o dia da vida nova. E nesse primeiro dia, lá está Maria Madalena. Ela foi logo cedo porque Maria Madalena não pôde, assim como as outras mulheres, prepararem bem o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que na sexta-feira Jesus Cristo foi morto, ele teve que ser tirado da cruz, foi ali envolto no pano, nas faixas, só que tiveram que fazer isso muito às pressas, porque colocaram Jesus no sepulcro, abandonaram lá, esse abandonar deixaram o Senhor lá, porque estava próximo à Páscoa, e o judeu, para que pudesse vivenciar bem a Páscoa, não podia ter contato com nenhum morto. Se tocassem um morto, ele seria considerado impuro e não poderia fazer a Páscoa naquele tempo, naquele ano. Então, deixam Jesus antes do sábado para que pudesse depois vivenciar a Páscoa. Então, Maria Madalena, ela quis ter com o Senhor logo cedo, não é, para que ela pudesse prestar a homenagem ao corpo de Cristo, para que pudesse dar uma dignidade maior ao seu estar ali sepultado. Maria Madalena, que foi aquela mulher encontrada por Jesus, amada por Jesus, da qual nos relata a Sagrada Escritura, que era uma mulher possuída de 7 demônios, ou seja, a plenitude do mal habitava naquela mulher. Mas depois que ela foi alcançada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela se tornou uma verdadeira discípula.
e é considerada pela igreja a apóstola dos apóstolos, porque foi ela quem anunciou, como nós escutamos aqui, logo na manhã de domingo, no primeiro dia, o dia do novo nascimento, da nova criação, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas um detalhe exatamente que nos coloca aqui, que ainda era escuro. Esse escuro não somente porque era bem cedo, mas escuro ainda estava a fé de Maria Madalena. Ela ainda não tinha se apercebido a respeito daquilo que o próprio Cristo, por diversas vezes, manifestou aos seus discípulos, e Maria Madalena com certeza também escutou que ele haveria de vencer o sepulcro, que ele haveria de vencer a morte, que o sepulcro não seria capaz de vencê-lo, de derrotá-lo. E assim é a força do amor. O amor, por vezes, ele passa por momentos que parece que ele foi derrotado. Parece que não teve boas respostas, não teve êxito, não é? Mas o amor nada é capaz de contê-lo. Um sepulcro não foi capaz de conter nosso Senhor Jesus Cristo, ele venceu. Então ainda era escuro quando Maria Madalena foi ter nesse lugar, nesse jardim, foi perceber como estava o corpo de Jesus e, para a surpresa dela, e aqui é algo muito singular do Evangelho de São João, ela viu a pedra retirada do sepulcro. Assim que ela viu a pedra que foi retirada do sepulcro, ou rolada do sepulcro, ela correu e foi ter com Simão Pedro. Ela não viu a pedra no sepulcro, mas ela foi correr e foi ter com Simão Pedro. Ou melhor, ela viu a pedra retirada do sepulcro, correu e foi ter com Simão Pedro. Aqui tem um detalhe teológico muito bonito, porque Maria Madalena foi atrás daquele que teria que confirmar a fé dos irmãos, que o próprio Cristo chamou de pedra, que através da fé de Simão Pedro, os demais também acreditariam. Ela foi ter com aquele que é o primeiro dos apóstolos, ela foi ter com Pedro. E depois de ter falado com Pedro, também com o discípulo predileto de nosso Senhor Jesus Cristo. E a única coisa que ela falou foi exatamente isso, né? Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Quando eles receberam essa notícia, Pedro partiu. E esse Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Diz esse novo êxodo que todos os discípulos de Cristo necessitarão também percorrer. Eles estavam no cenáculo. Eles tiveram que sair do cenáculo e irem até o sepulcro, para que eles também pudessem constatar. E o interessante dessa palavra é que a nossa fé nos coloca em saída. O próprio Papa Francisco destacava muitas vezes isso. Não somos chamados a estarmos fechados, mas em constante êxodo. E também numa constante alteridade, numa constante realidade também de altruísmo, de pensar no outro, de nunca vivenciarmos a nossa fé sozinha. Maria Madalena estava sozinha no sepulcro. De repente ela é tomada por aquele sentimento de ausência, e ela vai ter com Pedro, ela vai ter com o outro discípulo amado, ou seja, uma fé que não pode ser vivenciada sozinha. Nós vivemos uma fé em comunidade, uma fé eclesial. Depois, nos relata algo tão bonito, dizia que Pedro partiu com outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos em um determinado momento, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Talvez, numa realidade, numa linguagem muito humana, nós poderíamos dizer, talvez São Pedro era um tanto mais velho, esse discípulo que correu com mais pressa, que chegou primeiro, era um discípulo mais jovem, tinha muito mais energia. Mas aqui São João não quer dizer somente isto. Ele quer relatar para nós que chega primeiro quem ama. Assim são as realidades da sua vida e da minha vida. Quando é uma pessoa que eu amo muito, que eu sei que está necessitando, eu não penso duas vezes. Logo, eu faço como fez também Nossa Senhora. Você também é assim. Olha, fulano, ciclano, beltrano, está precisando muito do seu auxílio. Se você ama essa pessoa, você logo parte, você logo quer ajudar. Nós ainda ficamos um tanto paralisados, anestesiados, quando o amor não nos move. Nós tardamos, nós procrastinamos,
Daí a nossa realidade até mesmo espiritual. Podemos falar dos nossos relacionamentos aqui, nesse dia da ressurreição, mas falarmos também da nossa relação com Deus. Nós somos ágeis por aquilo que Deus nos pede, por aquilo que o Espírito Santo nos inspira, ou por vezes nós somos tão céticos. Será que é Deus que está a me mover mesmo? Será que é Deus que está a me pedir isto? Então, esse discípulo chegou mais depressa do que Pedro, porque amava muito. É considerado o discípulo amado. Ele chegou depressa, chegou rápido, porque ele queria exatamente ter esse contato com aquilo que Maria Madalena estava a dizê-los. Depois diz que ele chegou primeiro, mas respeitou a autoridade de Simão Pedro. Debruçou-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Esperou Pedro chegar. Esperou aquele que confirmaria a fé chegar. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão. E o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Só que é interessante que eles chegam ali no sepulcro e o Evangelho de São João ele nos dá 3 perspectivas para nós entendermos exatamente como é este ver dos discípulos, como é esse ver de Maria Madalena. Em primeiro lugar, o ver de Maria Madalena, que está mostrado aqui para nós no Evangelho. Maria Madalena foi ver somente um cadáver. Ela queria encontrar somente com o corpo morto de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu mencionei, ela queria dar dignidade àquele corpo que foi sepultado. Claro que ela sozinha não conseguiria rolar aquela pedra, porque ela não tinha força suficiente. O que Maria Madalena queria contemplar, olhar, ver, era uma pessoa morta, que ela amava muito, mas ela só foi atrás de um cadáver. O ver de Maria Madalena ainda é um ver muito superficial. Maria Madalena ainda não estava com um olhar tão elevado. Depois, o Evangelho de São João nos destaca um outro olhar, um olhar de Simão Pedro. O olhar de Simão Pedro diz assim: entretanto, chegou Simão Pedro, que o seguira, entrou no sepulcro. Teve a coragem de entrar. Viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. O olhar de Pedro é um olhar muito mais prático, é um olhar muito mais para uma realidade de tocar, de perceber as realidades visíveis. Ele viu o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Ele viu as ligaduras no chão. Depois, ele vê o que está enrolado à parte. O olhar de Simão, o olhar de Simão Pedro, é um olhar muito para as realidades palpáveis. Uma fé que muitas vezes nós também buscamos. Eu quero tocar, eu quero sentir. Eu preciso desse tipo de experiência para que eu possa acreditar mais. Uma experiência muito mais material. Ainda é um ver que precisa aprofundar mais e mais. Depois nos coloca exatamente uma outra forma de vermos o sepulcro, de vermos a ressurreição. É o ver do discípulo amado. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Viu e acreditou. Ou seja, esse discípulo, ele entrou no vazio do sepulcro. Ele entrou ali no obscuro do sepulcro. Ele fez esse novo êxodo de entrar no sepulcro. E ali no sepulcro, ver como que pudesse ver o invisível. É uma fé.
que o apóstolo amado está crescendo ali. Uma fé tão bonita, que ele não está atrás de um corpo, simplesmente, ele não está atrás de realidades palpáveis, mas ele entrou no escuro do sepulcro e acreditou. Essa fé do apóstolo aqui, desse outro discípulo, é uma fé tão desafiante, porque por vezes você e eu também passamos por essa realidade de entrarmos num sepulcro escuro, de realidades que para nós não estão tão claras e que exigem de nós a fé. Ou entrar num quarto de um hospital, estar ali com uma pessoa enferma e acreditar que mesmo em meio àquele tratamento que parece que está tão ineficaz, acreditar na força e no poder de Deus que pode trazer saúde para aquela pessoa. Mas também acreditar que mesmo naquela situação onde aquela pessoa já está fazendo a Páscoa dela, acreditar que ela não cairá simplesmente nas mãos da morte, mas que ressuscitará. Talvez hoje a fé pede de você também para entrar num sepulcro escuro, num sepulcro vazio, onde você não tem tantos sentimentos, onde mesmo com os dons carismáticos parece que ainda não são suficientes para você. É esse entrar no sepulcro e ver o invisível, crer no invisível, mergulhar no inefável de Deus, mergulhar e se aprofundar naquilo que é obscuro do sepulcro. Ou seja, esse tempo pascal que nós viveremos, ele pede de você e de mim um novo êxodo, um êxodo para o nosso interior, para dentro, do visível, porque nós buscamos muitas vezes as realidades visíveis, para o invisível. Isso é fé. A fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que não se vê. Se nós já podemos contemplar, já não necessitamos mais da fé. O êxodo interior, do visível para o invisível, da luz natural para a luz sobrenatural, para algo sobrenatural, onde nós não tocamos, mas nós cremos. E esse tempo pascal quer fazer com que nós avancemos mais para a fé. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Talvez, no primeiro momento, ele de fato tenha visto que estava como Maria Madalena relatou, como Pedro relatou. Mas a fé desse discípulo é uma fé que de fato nós podemos também basear nela, porque dizia que esse discípulo amava muito o Senhor. E foi esse discípulo que percebeu, exatamente quando eles estavam na Galiléia, lugar onde o Senhor pediu para que eles voltassem, lá vocês me verão. Foi ele que, quando estava no barco, distante, tinha um outro homem do outro lado, que falava, que gritava. Ele disse a Simão Pedro, é o Senhor, é o Senhor. Porque ele sabia, ele reconhecia a voz. E a fé, ela não é uma visão. A fé é uma voz que nos guia. E a fé, ela nasce exatamente do ouvir. Ele reconheceu, é a voz do Senhor. É o Senhor quem está lá do outro lado. E nos diz o relato que Pedro estava nu, colocou a sua roupa e partiu ao encontro do Senhor, porque o discípulo amado reconheceu, o outro discípulo reconheceu. Meus caríssimos irmãos e irmãs, a fé ela pede de você e de mim exatamente essa resposta muito concreta. De fato, se nós ressuscitarmos com Cristo, como diz hoje a liturgia da palavra, e também você escutará, se você ainda não foi à Eucaristia, você que terá a oportunidade de ir à Eucaristia, a carta de São Paulo aos Colossenses nos diz isso, se ressuscitarmos com Cristo. E é preciso ressuscitar. É preciso ressuscitar. É preciso passar das realidades visíveis para as invisíveis. É preciso passar, meus irmãos e minhas irmãs, para o sentimento, para a decisão, em decidirmos mais para Cristo. E principalmente essa decisão que nos leva a buscarmos as realidades do alto. Buscai as coisas do alto, onde está Cristo. E a nossa vida
está lá escondida, diz o apóstolo São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. A vossa vida está escondida com Cristo e em Deus. Ou seja, está escondido. E só é possível enxergar essas realidades se nós tivermos fé. Então, por isso que nesse tempo da ressurreição, onde nós atravessamos não mais o Mar Vermelho, mas atravessamos tantas tribulações, tantas dificuldades para nós crescermos na fé. Então eu estou suplicando que nesse tempo pascal nós façamos essa experiência de crescermos mais e mais na fé. A fé é uma realidade que, se nós não buscarmos crescer nela, ela vai diminuindo. E a fé precisa ser exercitada principalmente nas realidades duras da sua vida. Problemas na família, problemas financeiros, problemas na sua comunidade eclesial, na sua paróquia, na sua capela, na sua comunidade, onde você vivencia a sua fé. Problemas esses que precisam ser superados como? Com recursos simplesmente humanos? Não, com a fé. E uma fé que está principalmente baseada na oração. Quem reza, quem busca a Deus na oração, vence. E nós queremos vencer. Por isso, a Páscoa é esse tempo feliz, não um tempo de tristeza, mas um tempo muito feliz, onde eu tenho a certeza que minha vida está escondida com Deus no céu, no alto, e é para lá que se destinam os nossos corações, é para lá que nós voltamos o nosso olhar. E para lá também que faz com que nós tenhamos ações. A primeira leitura da liturgia deste domingo nos coloca exatamente dentro do contexto dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos que não ficam parados. Eu até menciono para você aqui aquilo que São Pedro disse naquele dia, naquela manhã de batismo no Espírito Santo, de receber a força do Espírito Santo. Ele vai com ousadia falar de Jesus. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém. Mataram-no, suspenderam na cruz, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e permitiu que lhe manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele. Aqui está algo e eu quero encerrar. O Cristo deseja se manifestar a todos, mas ele deseja se manifestar de maneira muito especial nesse tempo da ressurreição. Aqueles que comem e bebem com ele. Ou seja, Jesus está falando da Eucaristia. Jesus está falando daqueles que frequentam a igreja. Talvez você não está podendo frequentar por conta da sua saúde, por conta da sua idade, mas você que participa pelos meios de comunicação, você que se coloca nessa postura ativa. O Senhor quer se manifestar exatamente a nós que comemos e bebemos com ele. Para o mundo, talvez, é o dia de se presentearem, é o dia somente de desejarem Feliz Páscoa, sem saber o sentido da Páscoa. A Páscoa sem o Cristo não é Páscoa. A Páscoa sem o Cristo ressuscitado não é Páscoa. É somente uma simples tradição. Mas nós que comemos e bebemos com ele, o Senhor deseja se manifestar com o seu poder, com a sua graça. E esse Jesus que foi pregado na cruz, que passou pela morte, que ressuscitou, ele agora foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. O Senhor que, da sua primeira vinda, veio como Rei da misericórdia, veio para trazer paz aos nossos corações, permitiu ser julgado pelos homens. Um juízo dos homens tão iníquos, tão maldosos, mas agora ele foi constituído juiz. E nós queremos nos submeter com toda a obediência, com todo o amor, não por medo, a esse Jesus que foi constituído Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E quem acredita nele, recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Quero desejar a você uma feliz Páscoa, que você avance na sua fé, na fé deste discípulo, que não buscava um corpo morto, a fé desse discípulo que não buscava realidades palpáveis, mas esse discípulo que teve a coragem de entrar no sepulcro, no meio do escuro do sepulcro, dizer a que ele acreditava. Em que ele acreditava? Que o Senhor venceu a morte, que o Senhor venceu aquele sepulcro.
E hoje a forma desse mundo acreditar também que Jesus ressuscitou é manifestarmos este mundo a nossa fé. Dizia o apóstolo São João, a vitória que nos faz vencer este mundo é a nossa fé. Manifestemos, principalmente naqueles momentos mais difíceis, que você acredita em Jesus, um Deus que venceu a morte e que está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.